Então a gente tem os sistemas, os softwares comerciais, eles resolvem problemas, normalmente problemas que já estão bem definidos, estão pavimentados, né? Então, ó, tem que ser dessa forma que vai acontecer, e o sistema vai lá e cria toda uma estrutura para que as coisas aconteçam como tem que ser. Só que, muitas vezes, problemas acontecem e as coisas saem dos trilhos. E quando as coisas saem dos trilhos é onde a gente mais perde tempo, porque não está mapeado isso, ninguém pensou nisso antes. Então eu vou gastar, via de regra, muito tempo para poder corrigir e colocar as coisas no eixo novamente. Então, nesse ponto, a automação fiscal pode me ajudar, porque eu consigo criar uma ferramenta, uma microferramenta, que vai me ajudar a resolver aquele problema específico e trazer as coisas novamente para o eixo. Então, é uma ferramenta que ela visa a velocidade não só na execução, mas também na criação. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Ao longo dessa série de 10 episódios, eu estou te mostrando atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias para ter mais tempo livre. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e no episódio de hoje vamos falar sobre: será que a automação fiscal é para mim? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária como automatizar suas rotinas de trabalho para ter mais tempo livre, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Então, se você ainda não se inscreveu para participar desse evento, é muito fácil. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, você pode clicar nesse link, você vai cair na nossa página de inscrição, lá você vai colocar o seu e-mail, clicar no botão Quero Participar, e na página de Obrigado vai ter um botão para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então vai lá, clica, faz a sua inscrição, que eu espero você no nosso grupo de WhatsApp. Agora sim, vamos entrar lá no nosso conteúdo de hoje, que é: será que a automação fiscal é para mim? Será que eu consigo aprender a desenvolver? Será que eu consigo desenvolver essa habilidade? É isso que a gente vai descobrir nessa live de hoje. Então, para a gente começar, eu quero começar já atacando justamente esse ponto, né? Será que a automação fiscal é para mim? Como é que eu faço para descobrir isso? Eu trouxe aqui basicamente duas listas, tá? Uma lista dos problemas que a automação fiscal consegue resolver e dos benefícios que eu desenvolver essa habilidade, que é a automação fiscal, a habilidade de construir automações fiscais, vai trazer para mim, vai trazer para o meu trabalho. E a ideia é que você consiga identificar se você tem esses problemas, ou se você tem esses desejos, se você espera alcançar esses resultados. Então, a automação fiscal vai ser para você. Tem mais alguns outros pontos que são também muito importantes que a gente vai atacar ao longo desse conteúdo de hoje, com relação a crenças, né? Crenças limitantes. Tem alguns pensamentos que normalmente a gente tem, algumas pessoas têm quando estão no comecinho da jornada, que acabam impedindo elas de desenvolver, de aprender como automatizar suas próprias rotinas de trabalho. Então a gente vai tratar todos esses pontos e ao final dessa live de hoje você vai saber com clareza se é ou não para você a automação fiscal. Caso seja, continua aqui comigo assistindo as próximas lives, ainda tem mais 8 para frente. E se não for, a gente dá um tchau aqui, continuamos sendo amigos, mas pelo menos você vai ter clareza, não vai investir o seu tempo e a sua energia em algo que não vai ser produtivo para você. Combinado? Então, vamos nessa. Quais são os problemas que a automação fiscal vai me ajudar a resolver aqui no meu dia a dia de trabalho? Então, eu trouxe uma lista até relativamente extensa, de 27 itens. Então, tem 27 itens, pelo menos, tá? Provavelmente devem ter mais, mas aí eu trouxe alguns deles para não ficar uma live inteira só de problemas que a gente consegue resolver ou só de benefícios que a automação fiscal pode te trazer. Então, eu vou tentar agrupá-los aqui, né? Eles são às vezes parecidos, alguns deles, e aí você vai tentando identificar, cara, se você tem esse problema, se você passa por isso no seu dia a dia de trabalho, a automação fiscal pode te ajudar e ela pode ser para você. Tem mais alguns outros fatores que a gente vai ver, mas por enquanto vamos começar por aqui. Então, primeiro tópico aqui, primeiro ponto que eu trago dos problemas que a automação fiscal vai te ajudar a resolver é: você gasta muito tempo executando rotinas manuais no seu dia a dia? Se esse é o seu caso,
Então, a automação fiscal ela pode te ajudar, tá? Ela pode ser para você. Vou falando sempre pode aqui, porque tem mais alguns fatores que você vai levar em consideração, inclusive fatores internos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, se você gasta muito tempo executando rotinas manuais, é um indício aí de que a automação fiscal é para você. Se você tem muito trabalho repetitivo todos os meses, isso aqui se conecta um pouco com o primeiro ponto, porque se você tem muita atividade manual, provavelmente essa atividade manual também é repetitiva, né? Então, isso também é um ponto que vai pesar aqui para você tomar sua decisão. Você envia impostos e declarações sem conferir, porque não tem tempo para fazer essa atividade, é uma atividade que é importante, aqui muitas vezes, se a gente for fazer isso, vai acabar perdendo prazo. Então, se isso acontece muito na sua rotina, no seu dia a dia de trabalho, isso é mais um indício de que a automação fiscal é para você, que ela pode te ajudar bastante. Se você gasta muito tempo apurando os impostos, né? Então, uma coisa é eu não consigo nem conferir aquilo que eu estou fazendo, e outra coisa é eu gasto muito tempo fazendo apuração de impostos. Tem empresas, por exemplo, que têm regimes especiais, que têm alguns benefícios fiscais, que têm alguns créditos presumidos que precisam ser calculados, muitas vezes item a item, e isso acaba tomando muito tempo na apuração dos impostos. Se esse é o seu caso, a automação fiscal também pode ajudar você. Não tenho tempo para conferir a movimentação fiscal. Então, uma coisa é eu mandar as informações ali dentro, não conferir minha apuração, e outra coisa é eu não conseguir nem verificar a movimentação fiscal. Que é isso? Se todas as notas fiscais de entrada e de saída estão lançadas na minha apuração, na minha movimentação daquele mês, para que daí eu consiga fechar a minha apuração. Então, se você não tem tempo nem para fazer isso, cara, é bem crítico. Então, você realmente precisa, né? A automação fiscal é para você nesse sentido. Se você vive sobrecarregado de trabalho, tem muitas atividades para dar conta no seu dia a dia, a automação fiscal pode te ajudar também a reduzir essa carga de trabalho. Se você trabalha além do horário normal, do expediente, né? Se você às vezes fica até mais tarde no trabalho, até 8, 9, 10 horas da noite, 11 horas, se você vai trabalhar final de semana, se você vai trabalhar feriado, esse também é um indício de que a automação fiscal provavelmente pode te ajudar bastante. Se você tem muito trabalho acumulado, né? Se você está sempre apagando incêndios no seu trabalho, sempre está acontecendo alguma coisa que não deveria estar acontecendo, né? E você precisa parar o que você está fazendo para cuidar disso, também é um indício de que a automação fiscal pode ajudar você a dar mais, não só mais celeridade, tá? Mas também te dar maior precisão. Então, quando você consegue entender como que funciona um fluxo de trabalho, colocar isso dentro de uma automação fiscal, você ganha, além do tempo, uma maior precisão naquilo que você faz, e com isso você acaba reduzindo também o tempo de retrabalho que você tem. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente também. Vamos focar aqui nos problemas por enquanto. Então, problema 11 aqui. Tem muitas obrigações para entregar. Então, tem algumas pessoas que reclamam disso. Poxa, são muitas obrigações. No começo do mês tem tais e tais e tais declarações para entregar. Depois tem as declarações do meio do mês. Depois lá no final. Então, tem muita declaração para entregar. Muitas vezes eu não consigo acompanhar esse processo. Acabo enviando sem movimento para poder retificar depois. Então, um grande problema também que as pessoas que atuam na área fiscal tributária acabam enfrentando. Trabalho com mais empresas do que consigo dar conta. Eu conversei uma vez com uma pessoa da área fiscal, trabalhando no escritório de contabilidade, que elas que cuidava de mais de 200 empresas sozinha, empresas do Simples Nacional, mas ainda assim é um número considerável. Imagine você gerar 200 DAIs, 200 extratos, enviar 200 e-mails, fazer 200 apurações do Simples Nacional para enviar para os seus clientes. Então, é um volume de informação extremamente grande, e acredito, né, que inclusive ela me contou, me revelou isso, né, que passou por um período de estresse tão grande que ela começou a ganhar peso, ela perdeu o cabelo, ela teve uma série de problemas de saúde por conta desse excesso de atividade, né, que ela não estava conseguindo dar conta. Se você gasta muito tempo corrigindo informações enviadas pelos clientes, então é muito comum isso, muitas pessoas chegam até mim reclamando disso. Pô, meu cliente manda informação bem errada, e eu tenho que ficar corrigindo aqui no SPED, às vezes 300, 500, 1000 correções que eu preciso fazer todos os meses para poder enviar a apuração desse cliente lá para o fisco. Então é uma coisa que também tem acontecido bastante atualmente. Gasto muito tempo corrigindo erros de escrituração, que é mais ou menos isso aqui, né? Então, o cliente manda a informação errada, às vezes o próprio escritório de contabilidade gera essa informação do SPED, seja o SPED fiscal ou o SPED de contribuições. Tem problemas relacionados a isso, né? Se você atua no escritório, você gera o SPED fiscal do seu cliente,
você pode, inclusive, estar prejudicando ele, né? Você pode estar contribuindo para que ele seja autuado pelo fisco, principalmente se essa for uma empresa comercial ou uma empresa industrial, porque o estoque é um fator muito relevante, né? Eu costumo dizer que 11 entre 10 empresas têm problemas de estoque. Então, é um ponto que é muito relevante, é muito importante que as próprias empresas gerem as suas informações fiscais, não só para que não seja multada, né, mas para que isso também sirva para ela como informações que vão ajudar na tomada de decisão, para que ela consiga enxergar com maior clareza, por exemplo, qual o custo de aquisição da mercadoria que ela está tendo, se tem algum imposto que ela não está levando em consideração, algum custo a mais, né, que ela não está levando em consideração na hora de formar o preço. Então, às vezes, o contribuinte acha, o empresário, acha que ele está ganhando dinheiro numa determinada operação, ele tem o melhor preço do mercado, mas às vezes ele não está atento que ele tem um custo ali que ele não enxergou. Né? Uma antecipação total, por exemplo, né? Uma antecipação total, basicamente, seria um custo desse, né? Que manda para a contabilidade faz, ele paga, só que ele não se atentou que aquele produto ali tem um custo a mais e muitas vezes esse custo a mais está comendo toda a margem de lucro dele. E se esse produto for um dos melhores produtos que a empresa tiver, que mais roda, o prejuízo pode ser grande, pode ser até melhor não vender aquele produto e a empresa de repente começa a ter uma liquidez, né? Ter uma saúde financeira melhor do que se estivesse comercializando aquele produto. Então, cuidar do SPED vai proporcionar à empresa não só não ter problemas com o fisco, mas também gerenciar a sua empresa, a sua operação, o seu financeiro de uma maneira muito mais eficiente. E a automação fiscal pode ajudar muito nesse sentido. Sempre envie declarações sem movimento para retificar depois. Então, é muito comum também isso na área fiscal. Eu estou o tempo todo ali, chega no começo, no finalzinho do mês ou no finalzinho do período de apuração, não consegui fechar tudo, tem um prazo para enviar a declaração, e se eu não enviar eu tomo uma multa. Então, o que é que eu faço? Eu mando esse movimento e depois eu retifico, e muitas vezes depois é nunca. A pessoa acaba nunca lembrando o que é que precisa fazer, o que precisa retificar aquelas informações depois vem as informações do mês seguinte e vai virando uma bola de neve. Não tenho muito retrabalho na minha rotina. Isso é uma coisa também que acontece pouco, né, na área fiscal e tributária, os profissionais que atuam nesse setor. Não tenho tempo para me aprimorar profissionalmente. Essa é uma das grandes reclamações que eu recebo aqui no canal, junto com não tenho tempo para estudar legislação tributária. Então, quando eu pergunto, cara, para que é que você quer aprender a automatizar suas rotinas de trabalho? Então, a maioria das pessoas falam do fator tempo, que elas querem ter mais tempo livre. E para que ela quer ter tempo livre? Muitas delas falam que querem ter esse tempo para se aprimorar profissionalmente e para estudar a legislação tributária, para se atualizarem com relação à legislação tributária. Então, a automação fiscal pode e deve ajudar vocês nesse sentido também. A empresa não me dá oportunidade de crescimento profissional. É outra grande queixa, né? A empresa não me dá ferramenta, a empresa não me dá oportunidade, a empresa não paga curso para mim. Então, tem uma série de informações aqui relacionadas à relação da pessoa com a empresa. Tá? Então, aprender automação fiscal é algo que ela pode abrir essas portas para você. Por que isso? Tá? Normalmente, a gente espera que a empresa faça algo pela gente, ou que as pessoas façam algo por nós. Só que, se você não fizer a sua parte, se você não fizer a sua caminhada, você não vai conseguir mostrar que, pô, esse cara tem potencial, eu vou investir nele. Ah, não, a empresa não investe em mim, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. Agora, se você faz o melhor que você tem, com as condições que você tem, você começa a chamar a atenção ali dentro de onde você trabalha, da sua empresa, e se não for ali dentro, vai ser fora, e há muitos casos, né, eu ouvi falar já vi isso acontecer, de empresas que acabam contratando aquela pessoa que trabalha no escritório de contabilidade, ou um cliente, ou um fornecedor que acaba levando aquele profissional de um lugar para o outro. Por quê? Porque ele está enxergando alguma coisa naquele profissional. Ah, a empresa não está investindo em mim. Pô, mas eu estou investindo em mim. Eu estou procurando o meu desenvolvimento profissional. Eu estou procurando fazer o melhor que eu tenho com as condições que eu tenho no momento. Eu tenho, inclusive, um caso desse. Eu falei na live passada, né, na live 1 lá do Francisco, que era um atendente de suporte de uma empresa de desenvolvimento de software, né, software comercial, ERP. E hoje ele é o gerente do atendimento e já está ajudando o pessoal lá na implantação do sistema. Então, por que isso aconteceu? Ele não ficou esperando a empresa fazer por ele. Ele foi lá e fez. Ele pegou os conteúdos gratuitos que a gente disponibiliza aqui no canal, usou esses conteúdos gratuitos para resolver um problema lá dentro da empresa. E ele até conta, a gente fez uma entrevista, né? Ele contando para a gente como é que foi essa trajetória.
ele conta exatamente como ele fez. Então, ele pegou o conhecimento que a gente disponibilizou gratuitamente, aplicou isso para resolver um problema que era um problema muito doído lá na empresa dele, e ele mostrou isso para o chefe. Cara, ó aqui o que eu consegui fazer. E o chefe, cara, eu não sabia que dava para fazer isso. Ele falou, pô, dá para fazer muito mais. E isso aqui, cara, foi só com os conteúdos que eu vi do cara lá na live. Imagina você fazer o curso pago. Então ele foi lá e fez uma espécie de propaganda, né, com o chefe dele. Inclusive, o chefe acabou que não ia pagar, o financeiro embargou lá, não ia rolar. E ele falou, não, eu vou pagar do meu bolso. E aí, na última hora, o chefe acabou decidindo que ia pagar para fazer o curso, para ele fazer o curso. Por que que isso aconteceu? Ah, foi porque ele falou para o chefe que ele precisava fazer um curso, porque ele mostrou para ele que ele tinha condições de absorver aquele conhecimento e que ele ia fazer alguma coisa com aquele conhecimento. Então, isso é muito importante para que você consiga o apoio da empresa onde você atua, tá? Sem isso, vai ficar bastante complicado, mas para frente, um pouquinho na live, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Me sinto mal remunerado na minha profissão. Então, isso aqui também tem muito a ver com essa questão do apoio, né? Do demonstrado. Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso ali dentro daquele ambiente com as ferramentas que eu tenho na mão? Então, isso é um fator também que vai influenciar bastante. Então, quem impera hoje é o cara finge que me paga, finge que trabalha e tá tudo certo, tá? Esse é um tipo de mentalidade que talvez não vá levar você muito para frente em termos profissionais, principalmente na área fiscal e tributária, que é uma área que a gente precisa estar o tempo todo se atualizando, o tempo todo estudando, o tempo todo aprendendo para se reinventar, como a gente está vendo agora, né? Então, anos atrás não existia essa exigência de você ter conhecimento em tecnologia. Hoje, qualquer empresa que você for entrar vai te pedir esse conhecimento em tecnologia, esse conhecimento em automação de processo. Então, é o tempo todo a gente procurando crescer, se desenvolver. A gente também vai falar disso um pouquinho mais para frente. Sinto que os meus esforços não são reconhecidos, né? Quantos de vocês, inclusive eu gostaria de pedir, você que está assistindo essa live aqui, coloca aqui embaixo nos comentários quais desses pontos você se identifica, acontece com você aí dentro da empresa onde você atua. Coloca aqui nos comentários que eu quero ver se realmente faz sentido isso aqui que eu estou falando para vocês. Se faz sentido, coloca aí faz sentido, tá? Então, 22, já estamos aqui no ponto 22. A empresa não me dá ferramentas para executar meu trabalho de forma decente. Então, muitas vezes também isso é uma desculpa, um empecilho, né, que as pessoas acabam relatando para não conseguirem fazer o seu trabalho de forma aceitável. E nisso também a automação fiscal vai poder te ajudar, porque você não precisa instalar nada no seu computador além do que já está instalado. Se você já tem o Excel instalado no seu computador, você já tem tudo que você precisa para começar a utilizar a automação fiscal a seu favor aí no seu dia a dia de trabalho. Não sei por onde começar a automatizar as minhas rotinas. Isso é muito comum. Então, a maioria das pessoas que vêm até mim, né, que estão se inscrevendo, inclusive, para participar da Semana da Automação Fiscal, elas relatam isso. Por que você quer aprender a automatizar? Porque eu quero ter mais tempo. Então, basicamente o que está te impedindo? Cara, eu não tenho tempo. Por que você quer aprender? Porque eu quero ter mais tempo. E por que está te impedindo de aprender? Por que você não está conseguindo aprender? Cara, porque me falta conhecimento. Então, só para vocês terem uma noção, em torno de 70% das pessoas que estão chegando para participar dessa semana da automação fiscal, que vai acontecer de 5 a 9 de setembro, não tem conhecimento algum em automação fiscal. Tem zero ou muito pouco conhecimento nesse assunto. Então, esse evento é feito justamente para vocês, para ajudar justamente que tem zero conhecimento em automação fiscal até chegar a um nível que você consiga criar as suas próprias soluções. Tenho uma demanda de trabalho muito intensa. Então, muito trabalho, apagando incêndio, né? Aquela coisa toda que a gente já viu, já falou por aqui. Não sei programar e eu não sei nada de Excel. Então, são dores, são problemas que as pessoas que atuam na área fiscal ou tributária, e aí quando eu falo fiscal ou tributária, pode ser de uma empresa comercial, pode ser de uma indústria, pode ser de uma prestadora de serviço, pode ser de um escritório de contabilidade, pode ser de uma empresa de consultoria fiscal ou tributária. Inclusive, eu gostaria de saber, você que está aí me acompanhando, está me ouvindo, qual a sua profissão, onde é que você atua? Você atua numa empresa industrial, numa empresa comercial, num escritório de contabilidade? Coloca aqui embaixo nos comentários também, que eu vou gostar muito de saber. Então, essas são as dores, são os problemas de quem vive na área fiscal e tributária e que a automação fiscal vai poder te ajudar a resolver, tá? Então, esse ponto específico, não sei programar, pô, vou ter que ser um programador, vou ter que fazer uma faculdade de programação para aprender a automatizar as minhas rotinas de trabalho, vou ter que criar um ERP, um software completo para poder resolver os meus problemas? Não, tá? Definitivamente não. Isso é um assunto, inclusive, muito importante e que
eu demorar alguns minutos, né, mais ou menos uma live inteira, para explicar para vocês por que que você não precisa ser um programador para automatizar suas rotinas de trabalho e como que com poucos conhecimentos de programação você consegue resolver pelo menos 95% dos problemas que você tem hoje na área fiscal e tributária. Então a gente vai ter uma live inteira só para falar disso, vai ser a nossa live 4, mas eu já adianto para você aqui que você definitivamente não precisa aprender programação, não, aprender não, né? Você não precisa ser um programador profissional para conseguir automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. Inclusive, tem muitos programadores profissionais que não conseguem criar automações fiscais, justamente porque falta para eles o conhecimento de como que funciona não uma automação fiscal, mas como que funciona a rotina fiscal. Como é que é o processo ali do dia a dia. Então, por faltar esse conhecimento, ele não consegue, por mais conhecimento de programação que ele tenha, desenvolver uma automação que resolva esse problema. Aí a gente vai falar extensivamente disso na live 4 da semana da automação, das lives de aquecimento para a semana da automação fiscal. Próximo tópico aqui que a gente vai trazer é a lista dos benefícios. O que é que a automação fiscal pode me proporcionar de bom aqui no meu trabalho, no meu dia a dia? Então, basicamente, que é a principal causa, né, de vocês estarem aqui buscando esse conhecimento, reduzir o tempo gasto nas atividades do dia a dia, né, especificamente mais ali nas atividades fiscais e tributárias. E tem uma pergunta que as pessoas também sempre acabam me fazendo, que é o seguinte: pô, eu não sou da área fiscal, não sou da área tributária, eu sou da área de contabilidade. Será que isso também serve para mim? Será que isso também pode me ajudar? E sim, pode te ajudar. Eu tenho inclusive vários alunos que são do setor contábil e têm utilizado esse conhecimento e levado isso para o setor contábil. Por que eu não falo então contábil e fiscal? Porque toda a minha experiência de vida, né, desde 2010, quando eu comecei na área fiscal, é dentro da área de tributos, dentro da área da área fiscal e tributária. Então, eu me sinto à vontade de falar a respeito desse assunto. Mas é perfeitamente possível, sim, de você pegar isso e adaptar para a sua realidade aí no setor contábil. Quem sabe um dia, eu aprofundando um pouco mais aí nos conhecimentos contábeis, eu não comece a ensinar também a resolver problemas do setor contábil. Tá? Mas, por enquanto, a gente foca nas atividades fiscais e tributárias, que é onde eu tenho maior conhecimento, maior know-how para poder passar para vocês. Outro ponto aqui, né, que a automação fiscal vai te proporcionar é o aumento de salário. Se você atua em empresa, se você é um colaborador de uma empresa, de um escritório contábil, de uma empresa industrial, de uma empresa comercial, não é raro, tá? Os alunos que eu tenho aqui conseguirem aumento de salário, conseguirem promoções, muitos deles, inclusive, não muitos, né? Pelo menos 2 casos aqui eu tenho já de alunos que a empresa criou um cargo específico para essa pessoa que não existia na empresa para poder manter essa pessoa no quadro de funcionários. Cara, eu quero você aqui comigo, eu vou criar um cargo específico para você atuar aqui dentro com a gente. Então, tem reconhecimento, tem casos de reconhecimento profissional, tem casos de aumento de salário, tem casos de criação de cargo específico para aquela pessoa. Tem aluno que já conseguiu aumentar o salário 2 vezes em um ano, né? Já indo para, inclusive falando, pô, já aumentou 2 vezes só esse ano e pelo jeito está indo para a terceira. Então, espaço tem bastante, o que falta é gente com esse conhecimento em automação fiscal, e esse conhecimento ele proporciona a você esse benefício, né, de aumento de salário, e não só do reconhecimento profissional, mas de aumento de salário e também de promoções. Aumento de receita se você é um empresário ou consultor. Então, imagine que você atua com recuperação tributária e você, para cada tese, né, a cada trabalho de recuperação que você faz, você cria uma automação fiscal que vai te ajudar a executar isso de forma automatizada ou a facilitar, a reduzir drasticamente o tempo de execução. Quantos clientes mais você vai conseguir atender a partir do momento que você tiver essas ferramentas disponíveis para você, ou a partir do momento que você conseguir construir essas ferramentas para utilizar no seu dia a dia de trabalho. Então é um benefício muito grande, tá? E tem mais alguns também aqui que eu vou trazer. Poder focar nas tarefas que mais agregam valor aos serviços, aí também o pessoal que atua com consultoria. Então, se eu gasto menos tempo fazendo análise de informação, mexendo em planilha, PROC-V para lá, PROC-V para cá, copia e cola informação, gasta mais tempo para eu focar nas atividades que vão agregar mais valor ao meu serviço. Tá? Fazer análises mais precisas ou gastar esse tempo captando mais clientes também. Ter tempo para captar mais clientes, que é o nosso próximo ponto aqui, que a gente acabou de falar. Ter mais segurança na execução das rotinas de trabalho.
Então, quando você mapeia um processo, e eu vou mostrar para vocês, não só explicar como funciona a lógica disso, a teoria, mas mostrar na prática como que eu mapeio um processo fiscal tributário e eu automatizo ele. Tá? E é bem mais simples do que vocês possam imaginar aí. Mas o que é que mapear esse processo, o que é que automatizar esse processo vai me trazer? Além de maior velocidade de execução, maior segurança. Porque uma vez que eu defini as regras, elas não vão mudar. Só se eu chegar lá e meter a mão. Mas uma vez que estão definidas essas regras, o computador sempre vai executar do mesmo jeito. Então eu ganho mais tempo e eu consigo executar um trabalho mais preciso e mais seguro do que se eu fosse fazer de forma manual. É o melhor dos mundos, né? Esse tipo de conhecimento. Que ele me permite não só fazer mais rápido, mas também melhor do que eu faria se eu não tivesse essa habilidade, se eu não tivesse esse conhecimento disponível. Reduzir ou eliminar os erros da sua rotina de trabalho, justamente pela segurança maior que esse tipo de automação vai te trazer, e reduzir ou eliminar o retrabalho da sua rotina, porque se eu estou reduzindo os erros, eu estou errando menos, eu tenho menos coisa para corrigir. Se eu tenho menos coisa para corrigir, eu tenho menos retrabalho. Então, é um outro ponto muito forte, né? Se você quer ter esse tipo de benefício para você no seu dia a dia de trabalho, então a automação fiscal também é para você. Ter acesso a ferramentas personalizadas para situações específicas. Então, como eu falei lá na live 1, né? Então a gente tem os sistemas, os softwares comerciais, eles resolvem problemas, normalmente problemas que já estão bem definidos, estão pavimentados, né? Então, ó, tem que ser dessa forma que vai acontecer e o sistema vai lá e cria toda uma estrutura para que as coisas aconteçam como tem que ser. Só que, muitas vezes, problemas acontecem e as coisas saem dos trilhos. E quando as coisas saem dos trilhos é onde a gente mais perde tempo, porque não está mapeado isso, ninguém pensou nisso antes. Então eu vou gastar, via de regra, muito tempo para poder corrigir e colocar as coisas no eixo novamente. Então, nesse ponto, a automação fiscal pode me ajudar, porque eu consigo criar uma ferramenta, uma microferramenta, que vai me ajudar a resolver aquele problema específico e trazer as coisas novamente para o eixo. Então, é uma ferramenta que ela visa a velocidade não só na execução, mas também na criação. Eu não posso ficar esperando 2 anos. Eu tenho um amigo que ele tem um software, né? Um software inclusive de auditoria, de SPED, faz correção de SPED. É um software muito bom. Eles estavam criando uma versão. 2 anos atrás, eles estavam criando, 2, 3 anos atrás, criando uma nova versão, a versão web desse sistema. E aí, a gente conversando no começo do projeto, cara, quando é que vai terminar? Ah, provavelmente uns 2 anos aí. Então a gente tem 2 anos para esperar, para construir uma automação que vai resolver um problema pontual para a gente. A gente precisa muitas vezes para ontem isso. Então, esse conhecimento de automação vai te permitir muitas vezes criar soluções em meia hora, em 1 hora, em metade de um dia, que vai resolver problemas que você demoraria muitas vezes um mês inteiro para poder resolver. Tornar a execução de rotinas mais práticas. Então, a partir do momento que eu mapeei, eu vou lá, clico no botão e aquele problema está resolvido. Dá um exemplo disso aqui. Eu tinha um cliente que ele ele tinha um crédito presumido que era baseado aqui na legislação da Bahia. Toda vez que ele comprava uma mercadoria de uma indústria do Simples Nacional dentro do estado da Bahia, ele tinha direito a um crédito presumido de entre 10% e 12%. Só que ele tinha que calcular isso item a item. Porque se ele comprasse mercadoria para uso e consumo, por exemplo, já não tinha direito ao crédito presumido. Então tinha que fazer essa análise. Isso gerava em torno de 400 registros de apuração, registros de ajuste de apuração dentro do SPED fiscal. Lá no registro E111 e o registro E113. Aí, para quem não sabe, o E111 é onde a gente lança os ajustes de apuração do ICMS. E o registro E113 é o detalhamento desse ajuste. Então, se eu vou lá e lanço R$ 5.000 de crédito presumido, no E113 eu tenho que dizer de onde veio esse crédito, qual foi a nota fiscal que veio, muitas vezes qual foi o produto que originou aquele crédito. Então tem a data de emissão da nota, o valor, tá tudo ali amarradinho, né? O E111 com registro E103. Então gerava aí em torno de 400 registros desse por mês. E sabe quanto tempo a gente, depois que construiu a automação fiscal, começou a gerar esses registros? Primeiro que não fazia, né? Não tinha condições de uma pessoa manualmente gerar 400 registros todo mês lá dentro do SPED. Mas depois que a gente automatizou esse processo, esse tempo foi para menos de 2 segundos, 1,6, alguma coisa assim. É o tempo que demora hoje para a gente gerar um ajuste de apuração, 400 ajustes de apuração, e inserir isso dentro do SPED. Não só gerar o ajuste, ele faz toda a varredura lá do XML, faz a varredura do SPED, identifica as notas, identifica quais notas fiscais
são passíveis desse crédito presumido, e aí ele vai nos itens. Quais itens eu posso aproveitar o crédito presumido ou não? E aí, se é uma aquisição, um tipo de entrada que eu posso aproveitar esse crédito, aí a gente calcula e lança lá no registro E111 e registro E113. Então, é um processo completo, início, meio e fim, não tem nenhuma interação humana. Eu só clico num botão, escolho a pasta onde vai estar lá já dentro os SPEDs, os arquivos XML, e ele, 1 segundo e meio depois, me devolve o arquivo já com esses registros todos feitos. Tudo isso de forma automatizada. Então, esse é o poder, o que você consegue construir, o tipo de coisa que você consegue construir utilizando a automação fiscal. Inclusive, a gente vai ter uma live inteirinha só para falar o que eu consigo construir com essa ferramenta de automação fiscal. O que dá para eu fazer, tá? Mas vamos seguindo aqui. Sair do operacional e ocupar cargos mais gerenciais. E quando você resolve os problemas mais técnicos, você começa a ter mais tempo. Com mais tempo, você começa a ocupar cargos mais gerenciais. Você começa a ter mais tempo para pensar. Então, gerenciar é pensar e ajudar as pessoas a construir em direção àquilo que a empresa objetiva, né? Ter mais tempo para cuidar da sua vida pessoal. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A garganta tá meio ruim. Entregar suas obrigações fiscais dentro do prazo com segurança. Então, se você tinha aquele problema lá, aquela dor de eu não consigo entregar minhas obrigações corretas, né? Conferida, movimentação fiscal. Às vezes eu mando sem movimento, que eu não tenho tempo para poder fazer o fechamento. Mando sem movimento para retificar depois. Então, a automação fiscal vai te ajudar, né? Quando você pega essas atividades que você tem no dia a dia e automatiza elas, ou parte delas, você já começa a ter mais tempo livre e com isso você consegue pegar as empresas que você tem para fazer ali e colocar isso dentro de uma janela de tempo. Se destacar profissionalmente. Então, é algo que nem precisa ser dito, né? Se você tem a habilidade de executar uma tarefa que demoraria 8 horas, ou 2 dias, ou 15 dias, em alguns minutos, em alguns segundos, automaticamente você se destaca profissionalmente. Então, o tipo de conhecimento é meio que uma pílula do destaque profissional, digamos assim. Que a partir do momento que você apresenta a solução, que você resolve aquele problema, você passa a ser visto de uma maneira diferente dentro da empresa. O que aconteceu lá com o Marcos Vinícius Penariol, que eu falei para vocês, que em um ano foi promovido 2 vezes, né, aumentou o salário 2 vezes, indo para a terceira. Ele resolveu um problema que não tinha solução na empresa até então, mesmo a empresa tendo um setor inteiro de programadores para resolver esses problemas. Então, o destaque profissional vem quase que instantaneamente. Acho que a segunda coisa que acontece quando você aprende a automatizar suas rotinas de trabalho. A primeira coisa é você ter mais tempo, porque você ia gastar 8 horas para executar aquela tarefa, agora você faz em 5 segundos. E a segunda coisa é esse reconhecimento profissional. E a terceira, que vem normalmente seguindo a sequência, é o aumento de salário ou a promoção. Aumentar a rentabilidade dos serviços prestados. Então, aqui já para quem é empresário, para quem é consultor, para quem é dono de um escritório de contabilidade, como que se aumenta a rentabilidade dos serviços prestados utilizando automação fiscal? Bom, se eu consigo automatizar uma tarefa, isso quer dizer que eu executo ela num tempo menor. Se eu executo ela num tempo menor, isso quer dizer que eu consigo atender mais clientes utilizando aquele mesmo tempo. Se eu consigo atender mais clientes utilizando aquele mesmo tempo, sem precisar contratar mais pessoas e sem precisar sobrecarregar as pessoas, né? Porque tenho ferramentas que vão me ajudar a executar esse trabalho, então eu consigo aumentar a rentabilidade, consigo aumentar a lucratividade do meu negócio. É um dos benefícios que a automação fiscal pode trazer também para a sua empresa, caso você seja um empresário. Atender mais clientes com a mesma equipe, com um ponto aqui que a gente trouxe também. E aí, o ter tempo, né? Que é o que as pessoas mais buscam. Ter tempo para estudar a legislação, ter tempo para me aprimorar, ser mais competitivo no mercado de consultoria, me diferenciar no mercado profissional. Então, são todos objetivos que quem atua na área fiscal tributária vai acabar procurando, e a automação fiscal pode ser uma porta de entrada para isso. Outro ponto seria melhorar minha performance profissional. Então, a gente vai enxergando quais são os problemas, a gente vai desenvolvendo automações para isso melhora, inclusive, a nossa capacidade cognitiva. A gente começa a pensar de uma maneira mais estratégica, a gente começa a conectar mais pontos, porque esse desenvolvimento lógico que a automação fiscal vai te trazer vai te proporcionar isso, tá? Enxergar as coisas com mais clareza, ter mais confiança de estar executando o trabalho corretamente, né? Como eu falei, fui lá definir como é que são o passo a passo das minhas automações,
e a partir dali vai executar sempre daquela mesma forma. E aí não tem erro, né? A automação não vai ficar preocupada, a automação não vai precisar parar para ir no banheiro, para tomar um café, para almoçar. Ela vai simplesmente executar aquilo que a gente pediu que ela fizesse. Ter mais tempo para a família, executar seu trabalho de forma mais precisa e atender o seu cliente com maior segurança, que é algo muito importante. Eu vejo muitas empresas, né? Eu sou consultor de algumas empresas e elas reclamam muito da contabilidade. Pô, a contabilidade come muita bola, o pessoal erra muito lá nos processos, nas apurações. E é até compreensível, porque tem um volume grande de informações que precisam ser analisados, né? E manipulados. Então, nem sempre o escritório tem ali a capacidade de atender no nível de qualidade que a empresa gostaria que ela atendesse. Então, utilizar essas automações fiscais, principalmente para quem atua em escritório de contabilidade, é o que vai proporcionar esse aumento na qualidade e na segurança das informações enviadas ao contribuinte e enviadas ao fisco também. Então, vindo a nossa segunda lista aqui, essa segunda lista teve 25 itens, e agora a gente segue com a nossa live, com a pergunta. Então, a primeira pergunta é: será que a automação fiscal é para mim? Tem mais uma aguinha aqui. Então, como é que você vai definir isso? A automação fiscal é para você se você tem algum dessas 27 dores, desses problemas que a gente listou aqui, e se você quer resolvê-los. Se você tiver um problema e não quiser resolver, então não adianta nada. Se você tem os desejos, né, de alcançar algum desses itens aqui dessa lista com 25 itens, dos benefícios que a automação fiscal pode trazer, ela também é para você. E, normalmente, nesse momento você pode estar pensando aí o seguinte: pô, será que eu consigo aprender? Eu vi que é para mim. Eu tenho esses problemas aí, ou eu quero esses benefícios aqui para mim, dentro da minha empresa, dentro do meu trabalho, mas eu agora não sei se eu consigo aprender. Será que eu sou capaz de executar isso? Será que eu sou capaz de executar os códigos? Eu não tenho nenhum conhecimento de programação. Então, essa é a segunda parte da live agora que a gente vai entrar, tá? Então, eu acredito que sim, tá? Com certeza você é capaz de aprender, você é capaz de se desenvolver. Porém, tem algumas crenças que acabam limitando esse alcance que você pode ter, essas coisas que você pode conseguir através da automação fiscal. E aí, eu quero listar para vocês quais são essas crenças e como que a gente pode vencê-las. Muitas vezes só de saber que a gente tem essa crença, que isso está limitando a gente, já é o suficiente para a gente quebrar e conseguir avançar aqui no nosso processo. Então, a primeira delas que eu vejo aqui, aí não está numa ordem, numa sequência, é uma lista aleatória, mas a gente vai discutindo aqui, são coisas até que se conversam, que se relacionam, tá? Então, primeiro, achar que precisa decorar uma série de comandos para automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. Tem gente que acha que eu crio as automações, a gente tem aqui as mentorias de NI, né? Que basicamente pega um aluno ou não um aluno, tanto faz, e ajuda essa pessoa a destravar em algum ponto, a iniciar a construção de alguma automação fiscal. Tem gente que acha que eu decoro aqueles códigos. Eu não decoro. Eu simplesmente usei tanto aquilo que chegou um ponto que ficou natural para mim. E às vezes, quando eu não sei, eu vou lá na internet, pesquiso, pego aquele código, aplico aqui no meu trabalho, aqui no meu dia a dia. Então, não é decorar as informações que vai fazer com que você consiga automatizar suas rotinas de trabalho. É outra coisa, tá? A gente vai chegar nesse ponto também. Segundo ponto, achar que precisa dominar o Excel para depois aprender a automatizar. Então, a gente vai ter uma live, inclusive, inteira para falar qual a melhor ferramenta para eu começar a automatizar as minhas rotinas de trabalho. A gente vai falar disso aprofundadamente, mas tem muita gente que pensa o seguinte: poxa, eu não sei nada de Excel. A gente tem uma ferramenta lá dentro do Excel que eu vou VBA. Então, antes de eu querer aprender essa ferramenta, de eu querer aprender automação fiscal, primeiro eu tenho que aprender Excel. Aí depois que eu aprender Excel, aí eu vou entrar lá na ferramenta de automação, vou começar a aprender como é que usa ela. Então, não, tá? Isso também é uma crença limitante, não é uma verdade, não necessariamente é uma verdade. Inclusive, quando comecei a perceber o padrão dos alunos aqui que tem resultado, a maioria deles não tinham conhecimento nem em Excel, nem em automação fiscal, muito pouco, quase zero. É como tem que ser, imagine, o meu trabalho é ensinar você a automatizar suas rotinas de trabalho, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. E aí você quer vir até mim depois que você já aprendeu, não faz sentido. A partir do momento que você já sabe como automatizar suas rotinas de trabalho,
o meu trabalho deixa de fazer sentido para você, porque você já sabe, você já está pronto, você já passou dessa fase. Então, o meu trabalho é justamente para as pessoas que não sabem, para as pessoas que têm zero ou pouco conhecimento em automação fiscal. Próximo ponto aqui, achar que precisa dominar a ferramenta. Então, primeiro, eu tenho que decorar tudo. Não mostrar para você que não precisa. Segundo, eu tenho que dominar o Excel, tenho que saber ser o bambambam do Excel para depois eu aprender a automação. E aí, quebramos isso também. Terceiro, agora eu tenho que dominar a ferramenta, eu tenho que saber tudo que a ferramenta é capaz de fazer. 100% do que dá para fazer com ela. E não também, tá? Muito pelo contrário. Você precisa aprender apenas 4 coisas. 4 coisas são suficientes para você resolver pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária e 100% dos seus problemas com arquivos SPED. É mais do que suficiente, tá? Não precisa de nada muito, de nada mais além disso. Então, você não precisa decorar tudo, você não precisa fazer 4, 5 anos de faculdade de programação para você conseguir criar suas automações. E isso eu vou deixar mais para frente, para aprofundar nisso, porque a gente tem uma live só para falar disso também. E achar que precisa ser um programador para para automatizar suas rotinas de trabalho. Já falou disso aqui acho que umas 2 vezes nessa live. Não precisa. Na live 4 a gente vai aprofundar bastante nesse assunto também. Achar que precisa falar inglês para conseguir automatizar suas rotinas de trabalho. Os comandos não são em inglês? São. Só que você não precisa saber o significado deles em português, por exemplo, para conseguir utilizá-los. Você precisa saber o que cada um deles faz. E a partir do momento que você sabe o que eles fazem, você vai utilizar isso no seu dia a dia. Com o passar do tempo, isso fica tão natural que você nem percebe que aquilo ali está em inglês. Você simplesmente sabe que você tem que usar tal comando para conseguir tal resultado, para conseguir tal efeito. E simplesmente você vai lá e utiliza. E o último ponto aqui, ficar paralisado e achar que é difícil aprender a automatizar suas rotinas, achar que é difícil aprender a automação fiscal. E nesse caso, tem uma história de uma aluna minha, Melissa Rhodes, que ela entrou, né, a gente tem um treinamento, ela entrou no treinamento completamente verde em automação fiscal, e ela achava que era mais difícil, ia ser mais difícil ela aprender automação fiscal do que ela aprender Excel. Então ela já sabia fazer as coisas no Excel, e aí quando chegou na hora de aprender automação, esse negócio é difícil, eu acho que eu não vou conseguir aprender. E hoje mudou, se inverteu. Hoje ela acha mais fácil criar uma automação fiscal do que utilizar o Excel. E eu posso inclusive dar o meu próprio exemplo. Eu sempre gostei de mexer em Excel desde criança. Meu pai com 10, 11 anos de idade me ensinou a mexer no Excel, fazer minhas continhas de somar, subtrair, dividir, as 4 operações básicas, e eu fui aprofundando, fui começando a mexer cada vez mais. Gosto muito de Fórmula 1 até hoje. Eu fazia umas planilhazinhas para acompanhar os tempos de volta dos pilotos, nos treinos livres, na classificação, na corrida. Então tinha lá uma tabelinha que você clicava na bandeirinha do país e ia para a página do GP. Então eu brinquei, o Excel era como se fosse o meu videogame, né? Eu gostava muito de mexer. E com o passar do tempo, quando eu descobri a automação fiscal, quando eu comecei a aprofundar, eu fui deixando cada vez mais de utilizar o Excel e comecei cada vez mais a focar nas automações fiscais. Porque eu percebi que tudo aquilo que eu fazia com o Excel, eu conseguia fazer com a automação fiscal. Só que com uma vantagem, com a automação fiscal eu consigo fazer muito mais do que eu consigo fazer apenas com o Excel. Então hoje eu uso muito pouco, vocês devem até perceber pelas lives que faço, as lives mão na massa, as lives de mentoria, que a gente usa o Excel basicamente como uma folha para a gente postar, para a gente plotar as informações, tá? Então, basicamente, eu uso a folha do Excel hoje como se fosse uma página de um relatório. Então, tudo que a gente cria em termos de automação fiscal vai estar dentro lá da ferramenta, né? Então, não dentro do Excel. O máximo que eu uso hoje de Excel é uma funçãozinha que é subtotal. Quando eu filtrar lá os valores, ele me trazia só o somatório daquilo que eu filtrei e não o total da tabela inteira. Então, isso hoje é basicamente o máximo que eu utilizo de Excel nas minhas automações fiscais. E, como eu falei, a maioria dos alunos que eu tenho, né, que chegaram no resultado, e o resultado é isso. A gente tem um podcast chamado Transformando Horas em Minutos, onde eu entrevisto os meus alunos que conseguiram transformar pelo menos 2 horas de trabalho em 5 minutos ou menos. Então, a maioria desses alunos que chegaram nesse marco, que chegaram nesse resultado, são alunos que tinham zero, né, pouco ou zero conhecimento em automação fiscal. E foram eles que chegaram lá. Então, alunos que já tinham uma certa base, um certo conhecimento, né,
um início, só que muitas vezes esse aluno ele traz um vício, né? Ele traz não, vou fazer do meu jeito, que o meu jeito é melhor. E muitas vezes isso acaba atrasando o processo dele, porque não é porque o meu método é melhor ou é pior, eu acredito que o meu método é o melhor. Mas quando você começa a misturar os métodos, né? Eu vou fazer o método do fulaninho, depois do beltraninho e do outro fulaninho lá. Então você começa a se perder. Então escolhe um método, segue ele, arrisca até o fim, até você chegar no resultado. Cheguei no resultado, aí você começa a fazer todas as outras coisas que vierem pela frente, tá? Mas é importante você focar numa coisa só e seguir nela até você ter um resultado satisfatório. E muitas vezes os alunos que já vêm com certo conhecimento, com uma certa base, eles têm isso. Não, vou fazer do meu jeito, que é do meu jeito melhor. E aí, muitas vezes acabam não estudando, não dando a devida atenção, não seguindo o método à risca, como a gente fala. E aí faltou uma pecinha, né? Em programação é assim, você errou uma vírgula, errou tudo. Não vai funcionar lá a sua automação. Então é importante estar atento a esses detalhes para que as coisas funcionem da maneira que tem que ser. E por fim, vamos entrar num outro ponto aqui, num outro tópico, que é a questão da mentalidade. Então, qual a mentalidade certa para que você consiga automatizar as suas rotinas de trabalho? Tem duas mentalidades que eu destaco aqui. A primeira é a mentalidade do gerador de DAF, que é aquele cara que isso não é problema meu, eu não quero aprender nada de novo, eu faço o mínimo possível. Se alguém da empresa me pede para fazer alguma tarefa que eu nunca fiz antes, eu não fui treinado, e eu preciso de treinamento para isso. Então são pessoas que elas não encaram o desafio, que elas não vão lá e buscam ativamente se desenvolver. Mas estão ali, eu trabalho o mínimo possível para poder receber meu salário no final do mês e acabou. As coisas que acontecem dentro da empresa não é problema meu, eu quero ficar na minha zona de conforto, eu prefiro uma solução pronta. Então, essa é a galera, são geradores de DARF, né, o pessoal da zona de conforto. Do outro lado, a gente tem os resolvedores de problemas, que são as pessoas que enxergam nesses problemas que a gente tem no nosso dia a dia, na área fiscal e tributária, oportunidades de crescimento profissional. E por que eu falo isso? Não você tem um problema que ninguém sabe como resolver aquilo, beleza, tá lá, ninguém vai resolver. Agora, quando você se torna a primeira pessoa ou a única pessoa capaz de resolver aquele problema, você concorda comigo que o seu valor profissional sobe? Por que ele sobe? Pô, só o fulano resolve isso aqui, cara. Isso aí não tem jeito, aí só o fulano vai resolver para você. Se o fulano só vai resolver isso aí, não tem ninguém que vai saber resolver isso. Então, olha o quanto que isso agrega de valor profissional para você e, consequentemente, de valor financeiro, consequentemente, de reconhecimento profissional. Então, é por isso que eu visto essa camisa em toda live que eu faço, quase toda live que eu faço, para levantar essa bandeira de você ser um resolvedor de problemas. Porque não existe outra forma de você se desenvolver. Um problema está indicando que você está indo para um patamar superior. Você está alcançando um novo nível. E a gente quer alcançar esse novo nível, ou pelo menos a gente diz que quer alcançar esse novo nível. Mas para isso vai exigir esforço, vai exigir o trabalho. Não adianta você só assistir uma live no YouTube e não aplicar e não praticar aquilo que você está fazendo. Você precisa pegar esse conhecimento, aplicar e resolver um problema de verdade. Isso, o que é que você ganha com isso quando você faz isso? Você sobe de patamar, você sobe de nível. Subir de patamar, subir de nível, numa sociedade em que as pessoas fogem de problemas, significa destaque profissional, desenvolvimento profissional, aumento de salário, promoção, reconhecimento, que é isso que a gente busca, né? Então, assim, basicamente essa é a visão geral. Né? Então, se você chegou até aqui e você não é um gerador de DAF, se você for um gerador de DAF, esse conteúdo simplesmente não é para você. Não tem muita coisa que eu possa fazer aqui. Desculpem. Tem muita coisa que eu possa fazer aqui para te ajudar, tá? Mas se você é um resolvedor de problemas, ou você quer ser um resolvedor de problemas, você quer encarar os desafios, porque isso vai fazer você se desenvolver profissionalmente, porque isso vai te colocar num novo patamar profissional, então conte comigo, cola aqui comigo. Segue aí, tem mais 8 lives de aquecimento para você acompanhar. Depois disso, tem um evento inteiro da Semana da Automação Fiscal, onde eu vou mostrar para você como automatizar suas rotinas de trabalho, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Se não se inscreveu, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, clica lá, faz a sua inscrição, eu espero você lá no nosso evento. Por hoje é isso, gratidão por ter me acompanhado até aqui, eu espero você na nossa próxima live. Até lá, tchau, tchau!